Nesse vídeo você vai entender como se tornar o homem mais interessante de qualquer ambiente. Seja um ambiente de trabalho, uma reunião de negócios, um fechamento de vendas ou um ambiente informal, né? Você pode estar ali num ambiente em família, um churrasco com amigos ou até num encontro, onde você está querendo impressionar aquela mulher que você está afim. Esse é um assunto que eu gosto muito de falar porque durante anos eu sofri me achando alguém desinteressante. Durante parte da minha infância, da minha adolescência, até da minha vida adulta, até o comecinho da vida adulta ali, eu não achava que eu era uma pessoa interessante. Por isso eu me preservava demais de encontros, de festas, e eu não queria estar nesses ambientes onde eu realmente não achava que eu me encaixava. Isso só mudou a partir do momento que eu entendi uma coisa: você nunca vai ser uma pessoa interessante para todo mundo. Por exemplo, eu gosto de música country, música sertaneja, rock. Você não vai ser uma pessoa interessante se você for no baile funk. Se você é uma pessoa inteligente, gosta de ler livro, gosta de estudar, você nunca vai ser uma pessoa bem-vinda num ambiente que pessoas ignorantes estão convivendo. Não é compatível. Então você precisa analisar o ambiente que você quer se inserir e ver se você realmente cabe naquele ambiente. Porque talvez você seja uma pessoa interessante, sim, mas talvez as pessoas com quem você está tentando conviver ou forçando uma convivência jamais vão achar você interessante, porque são mundos diferentes, são pessoas diferentes, e você tem que simplesmente deixar pra lá, deixar ir esse tipo de pessoa e começar a conviver em um outro ambiente onde você vai ser mais interessante naturalmente. O primeiro passo é justamente esse: você analisar para quem você quer ser interessante. E aí sim você ajustar o passo a passo que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Então você vai escolher, pô, eu quero ser interessante para outras pessoas desse ambiente. Eu quero ser interessante para mulheres inteligentes, mulheres bonitas. Eu não quero ser interessante para uma funkeira cheia de tatuagem. Um exemplo, tá? Eu não quero ser interessante para um Zé Droguinha. Eu quero ser interessante para pessoas inteligentes. Eu quero ser interessante para pessoas que podem comprar o meu produto. Aí sim você está no caminho certo e você vai seguir os passos que eu vou passar aqui. Existem também vários mitos sobre ser interessante. Muita gente fala, ah não, você só vai ser interessante se você for bonito, se você for rico, se você for famoso. E não, cara, não existe isso. Existem pessoas bonitas que são insuportáveis e não são interessantes. Existem pessoas ricas, eu conheço várias, que quando falam a gente quer ir embora na mesma hora. E existem pessoas inteligentíssimas, cultíssimas, que leram vários livros, assistiram vários filmes. Pega, por exemplo, o Ed Mota. É um cara realmente muito culto, mas quando ele fala, eu acho ele chato pra caralho. Pode ser que tem pessoas que acham ele interessante, eu acho chato. E existem vários exemplos aí da mídia, né, de atores, de atrizes, de personalidades que você não gosta, acha chato, por mais que a pessoa seja até inteligente. Agora, existe um ponto crucial que divide as pessoas interessantes das pessoas chatas, e é a habilidade de ouvir o outro. Se você gosta de falar apenas de si mesmo, você é uma pessoa chata. Eu tenho um vizinho, cara, que toda vez que ele chega na minha casa, eu já olho ele vindo assim, chegando na rua, já parando ali o carro, eu já falo, porra, vai lá vai. Eu vou ter que aguentar esse cara durante uns minutos aqui falando só da vida dele, dos problemas dele, e quando você vai falar, ele meio que finge que ouve e já volta a falar dos problemas dele. Você com certeza conhece alguém aí da sua família ou dos seus amigos que você chega contando um problema, por exemplo, pô, fulano, hoje eu tô com uma dor de cabeça aqui, sabe? Nossa, minha cabeça tá doendo muito. E a pessoa, em vez de ouvir o seu problema, ela já chega rebatendo com o dela. Dor de cabeça? Nossa, isso aí não é nada. A dor de cabeça que eu tenho é muito maior. Quando eu tenho enxaqueca, minha cabeça dói que chega a explodir. Ou então você chega contando, pô, cara, meu carro furou o pneu ontem, pô, uma perrengue, chuva e tal, tive que trocar o pneu na chuva. Pneu? Você não tem nem ideia. Teve um dia que meu carro furou 2 pneus. Esse tipo de pessoa que fica disputando quem tem mais problema é chato pra caralho, ninguém aguenta isso. Então presta atenção para você nunca ser esse tipo de pessoa que quando alguém vai contar um problema, você vai e conta um problema maior ainda para disputar meio que quem tem mais problema ou quem é melhor. Cara, aprenda a ouvir.
E se você quer sempre competir de quem tem mais problema, quando a pessoa vem falar uma coisa, você fala outra, você além de não saber ouvir, ainda é chato pra cacete. Ninguém vai gostar de você nunca. E agora que a gente entendeu o conceito principal de ser interessante e o erro que você não pode cometer, que é falar demais de si mesmo e não deixar as pessoas falarem, a gente vai para os pontos principais que você precisa trabalhar aí na sua vida, no seu comportamento, para você ser uma pessoa extremamente interessante e magnética. E a primeira coisa é, você precisa se colocar em primeiro lugar. Você precisa focar na sua carreira, no seu trabalho, no seu físico, na sua inteligência, na sua família, em tudo aquilo que cerca você diretamente. As pessoas que vivem sempre focadas nas outras, elas não são interessantes e elas não são respeitadas. Se você foca demais no seu parceiro, na sua esposa, na sua namorada, com o tempo ela vai perder o respeito por você e é um comportamento normal, infelizmente. Agora, quando você está focado no seu trabalho, está focado no seu desenvolvimento intelectual, para deixar de ser burro, está focado no seu desenvolvimento financeiro, está focado naquilo que faz você feliz e não está nem aí com o mimimi da galera, não está nem aí com coisas fúteis, coisas pequenas, fofoca, cara, você automaticamente vai se valorizar mais. E se valorizando mais, as pessoas percebem que você é alguém de valor porque você se valoriza e se prioriza. E isso vai deixar você mais interessante. É uma coisa que é automático. O segundo passo, que é um dos mais importantes também, é você precisa ser muito bom em alguma coisa, senão você nunca vai ser interessante. Lista aí na sua cabeça, fecha os olhos e imagina uma pessoa que você acha super interessante, 3, 2, 1, pum. Imaginou? Essa pessoa provavelmente é boa em alguma coisa. Ou ela é boa em cantar, você tem um ídolo ali na música, ou ela é boa em atuar, ou ela é boa em escrever, ou ela é um influencer que é interessante, é bom em alguma coisa. Você precisa ser bom em alguma coisa, você não pode ser genérico em tudo o tempo todo. E para você ser muito bom em algo, você precisa fazer isso muitas vezes e estudar sobre isso. Então você precisa ser um dos melhores ou buscar ser o melhor na área que você tá. Independente se você é um pedreiro, cara, se você é um motorista, se você é um carpinteiro, se você é um criador de conteúdo, se você é um professor, cara, tenta todos os dias aprender algo novo, não para. Se você parar, você vai ficar para trás. Em qualquer roda de conversa, a pessoa interessante é aquela que sabe muito de alguma coisa e fala sobre isso, as pessoas querem ouvir. Por exemplo, se eu chego em algum evento de marketing, de posicionamento, alguma coisa que eu estou envolvida do trabalho, as pessoas querem saber de mim como que eu faço meus vídeos, como que foi meu trabalho de mais de 10 anos com os artistas, como que eu criei vários negócios digitais com conteúdo, como que eu fiz tudo isso, como que foi minha carreira. Então eu fui desenvolvendo essas habilidades, fiquei bom nisso e isso me torna alguém interessante. Então, independente da sua área de atuação, seja muito bom naquilo que você faz, pratique muito, estude muito e isso é um dos pontos fundamentais que vai te fazer um cara muito interessante. Terceiro passo, você precisa ter uma boa dose de imprevisibilidade. Isso é muito importante. Não adianta você saber fazer bem aquilo que você faz, não adianta você se colocar em primeiro lugar se você sempre segue aqueles mesmos padrões de comportamento, se você é uma pessoa chata e monótona. A monotonia, ela é diferente da rotina. Você pode seguir uma rotina, eu adoro ter uma rotina legal ali, saber fazer as mesmas coisas todos os dias, coisas importantes para mim, mas a monotonia é diferente. Uma pessoa monótona é aquela apática, aquela que tem uma vida realmente chata. Eu posso ter uma vida interessante fazendo as mesmas coisas todos os dias. Então entenda, o que é mais importante para você, qual é a zona de conforto que você precisa sair. Às vezes você está muito preso em casa, você precisa aprender a sair mais. Às vezes você está muito preso na sua rotina de trabalho, você precisa sair desse ambiente um pouco. Às vezes você pode deixar o seu trabalho mais interessante, colocando uma tarefa, uma atividade que vai deixar isso mais legal. Então pensa muito bem aí no seu relacionamento. Cara, o seu relacionamento já entrou numa monotonia, o que você pode fazer para mudar isso? Às vezes uma atitude simples, vou chegar ali em casa de uma forma diferente,
vou falar com o meu chefe de uma forma diferente, vou entregar o meu trabalho mais rápido, vai mudar a rotina, vou almoçar num lugar diferente, se eu volto pro trabalho todo dia no mesmo caminho, vou pegar um caminho diferente. Você precisa fazer isso, cara, senão você não vai ter história para contar. Às vezes você mudou a rota do trabalho, viu algo diferente na rua, aconteceu uma coisa diferente que vai virar assunto no outro dia, e você vai ser uma pessoa interessante porque a sua vida gira, as coisas acontecem à sua volta. Se você tá na monotonia, as coisas não vão acontecer. E número 4, você só vai ser interessante quando você não tem medo do julgamento. É lógico, a gente sempre se importa com a opinião dos outros, tá? Quem fala que não se importa 100% é mentira. Mas é importante que você ligue cada vez menos com a opinião das pessoas que não construíram nada, das pessoas que não podem agregar na sua vida. Se você vende um produto, a opinião dos seus clientes é importante. Se você trabalha numa empresa, a opinião da equipe é importante, a opinião do seu chefe, a opinião das pessoas que você lidera, em cima, embaixo, tanto faz, a opinião de todo mundo é importante. Agora, a opinião alheia ao seu trabalho, a opinião alheia aos seus objetivos, tanto faz, e você precisa baixar esse nível, sabe por quê? Você não vai ser autêntico, e aí o carisma, a confiança, ser interessante tem a ver com você ser carismático, ser confiante, etc, fazer bem o que você tem que fazer, e você só vai conseguir desenvolver isso, cara, se você para de ligar um pouco com a opinião alheia, senão você tá ferrado. Comecei esse canal novo aqui faz menos de um ano e demora até você pegar a onda. Se eu fosse ligar para a opinião dos outros que fala, pô, velho, o Lucas com anos de carreira tá começando um negócio aí, será que vai dar certo e tal? Cara, se eu tivesse medo de fracasso, eu nem começaria e eu não desenvolveria um monte de coisa legal que a gente tá fazendo aqui. Então, cara, abaixa o medo de julgamento, isso vai te fazer muito bem. E eu tenho certeza que esse aqui vai ser o vídeo mais completo que você vai ver sobre esse tema no YouTube, porque a gente só falou até agora dos comportamentos que você tem que trabalhar em você. Mas eu preciso listar aqui quais são os 5 comportamentos que você vai ter que trabalhar na sua comunicação, na sua oratória, para você ser uma pessoa mais interessante. E em primeiro lugar, a gente tem que ser curioso, mas uma curiosidade genuína na vida do outro. Você precisa estar interessado naquilo que as pessoas estão falando, naquilo que as pessoas estão contando para você. Como eu disse aqui na história do meu vizinho, espero que ele nunca assista esse vídeo, ele tem dificuldade de se interessar pela história dos outros. Ele acha que ele é o protagonista da vida dele. Claro, todo mundo, em certa medida, acha que é o protagonista da própria vida. Eu acho, você acha, mas a verdade é que não é. Tá todo mundo vivendo aqui, todo mundo tem uma história triste para contar, todo mundo tem uma história feliz para contar e todo mundo tem algo para compartilhar. E se você foca demais em si mesmo e tem dificuldade de ouvir o outro, você não aprende com o erro dos outros e você fica batendo cabeça o tempo todo. Ser interessante é sobre você? Sim, mas é muito mais sobre o que a pessoa acha de você. E a pessoa só vai gostar de você, só vai te achar interessante se você causar sentimentos positivos na pessoa. A pessoa com quem você está comunicando, ou o grupo de pessoas que você está se comunicando, precisa se sentir acolhido, se sentir ouvido. Se você é uma pessoa que sabe ouvir, você vai ser uma pessoa interessante. O outro vai falar bem de você, mesmo que você tenha ficado a maior parte da conversa apenas assim, ó, tô ouvindo. Mas não é só ficar ouvindo a pessoa passivo, não, você tem que ser curioso, sabe? Fazer perguntas genuínas. Não adianta só você ficar ouvindo o tempo todo, aí você vai ser só um ouvinte, né? Um espectador ali da pessoa, a pessoa pode até abusar da sua boa vontade de ficar ouvindo ela. Agora, se você faz perguntas interessantes, perguntas que realmente despertam a pessoa, pode ser algo como, me conta mais sobre isso, ou de repente alguma coisa na história que ela está contando que para ela nem faz muito sentido, mas para você pegou. Não quer dizer isso aí. Talvez a pessoa, com a sua pergunta, ela descubra algo na própria vida dela que nem ela sabia. Caralho, esse cara é muito interessante. Toda vez que eu converso com ele me faz perguntas que me abrem a mente. Poxa, cara, isso te deixa irresistível, independente se for trabalho, vida pessoal, relacionamento. Quando você aprende a fazer perguntas, a ficar curioso, isso é muito poderoso e vai fazer você aprender demais. Segundo ponto importantíssimo, elogie a outra pessoa, mas não é um elogio barato. Um erro comum quando você vai principalmente ter um encontro com uma mulher bonita ali que você tá querendo sair, é você fazer um elogio vazio, do tipo, você é tão bonita, poxa, seu vestido é bonito. Cara, evita isso, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Você precisa elogiar
Sim, é importante elogiar, mas existe sempre nas pessoas uma coisa que ela faz, que ela quer ser elogiada, mas as pessoas não reparam muito bem. Vou te dar um exemplo. Sei lá, se alguém chegar pra mim, Lucas, e falar: Lucas, pô, seu cenário é bonito, valeu. Eu sei que o meu cenário é bonito. Agora, se alguém chegar e falar assim: poxa, Lucas, adorei os títulos que você coloca no YouTube. Pô, legal, realmente dá um trabalho do caramba escolher um bom título, e as pessoas geralmente não reparam isso. Agora vamos voltar aqui para um encontro. Digamos que você elogia a beleza da mulher. Ah, só a beleza é bonita. Ah, legal, eu sei. Agora vamos supor que você repara um jeito diferente que ela sorri. Você fala: poxa, quando você sorri, você tem uma covinha bonitinha aqui no canto esquerdo. Já muda completamente seu elogio, cara. Ninguém reparou isso. Ou então ela tem uma tatuagenzinha pequena em algum ambiente, você se interessa por aquela tatuagem, pergunta qual foi a história daquilo, como que ela decidiu fazer aquele coração, sei lá, aquele desenho lá da tatuagem dela. Então você tem que procurar detalhes que as pessoas não notam. E aí sim você vai ser uma pessoa interessante que faz elogios diferentes. Você é uma pessoa que repara nas pessoas no bom sentido. Então a pessoa vai se sentir notada, vai se sentir acolhida, vai se sentir muito bem na sua presença. E isso vai te deixar muito interessante. E o terceiro ponto é: faça perguntas genuínas sobre a outra pessoa. Eu falei agora há pouco sobre ser curioso, mas o lance de fazer as perguntas certas te deixa uma pessoa muito inteligente ou uma pessoa muito burra. Uma pergunta idiota faz você parecer idiota, uma pergunta inteligente faz você parecer inteligente. Se você tá, por exemplo, na escola, então eu acredito que não existe pergunta idiota. Se você tá na escola querendo realmente aprender. Mas quando você tá numa conversa informal ou formal, quando você tá ali numa entrevista de emprego, aí não é hora de fazer pergunta idiota. Se você tá com pessoas mais inteligentes que você e você não tá num ambiente de estudar, de aula, então cuidado com as perguntas que você faz, porque você fazer perguntas idiotas deixa você muito burro. Então qual que é a regra que eu sempre gosto de usar? Na dúvida, pergunta pro Google. Depois você pergunta para a pessoa, para você não parecer uma pessoa desinteressante. Então, faça perguntas sobre a outra pessoa, sobre aquilo que ela faz. E para prevenir a sua ignorância, sempre fala: ó, perdoa a minha ignorância que eu não entendo de carro. Eu realmente não entendo nada de carro, mas esse problema aqui no motor é sobre o quê? Entendeu? Isso vai te deixar uma pessoa interessante. Agora, você sair fazendo pergunta de qualquer forma, deixa você burro e ninguém gosta de gente burra. O número 4 é você parecer prestar atenção. Não basta só estar ouvindo a outra pessoa. Para você ser interessante, você tem que prestar atenção. Às vezes, eu mesmo tenho esse problema, vou confessar. Às vezes eu tô ouvindo você, cara, e eu realmente tô ouvindo você. Tô afim do que você tá falando, mas eu tô olhando pro outro lado aqui, tô viajando. Pegar no celular eu não pego não, mas às vezes eu tô realmente te ouvindo, mas eu não tô olhando pra você. E isso não basta. Para parecer interessante, você precisa estar aqui, ó. Entendi. E aí você aplica uma pergunta. Legal. Você precisa fazer uma escuta ativa com seu gesto corporal, balançando a cabeça, prestando atenção, mostrando que está prestando atenção. Então é importante, cuidado com isso. Não viaje na maionese enquanto as pessoas falam. E número 5, identifique assuntos que você tem em comum. Se você vai conversar com alguém e quer ser interessante, olhe na vida dela e com algumas perguntinhas ali informais, você identifica o que ela tem em comum. Se você vai ter um encontro com a menina, cara, olhe no Instagram dela se ela tem cachorro, se ela viajou para algum lugar que você também foi, dá uma olhada, sei lá, no que ela gosta de comer, e aí você vai falar desses assuntos em comum. Se você vai conversar com a roda de amigos ali da empresa, fale de assuntos que a maioria das pessoas gostam. Não fale de política, de religião, evita essa merda. Agora, se você gosta de carro, se você gosta de esporte radical, se você gosta de correr, se você gosta de treinar, fala sobre isso. Entendeu? Ajude as outras pessoas com aquilo que você sabe, com alguma dica, alguma coisa assim, as pessoas vão ficar interessadas no que você tem para falar, se você tem algo para compartilhar. Se você fizer essas coisas, eu garanto que você vai ser o homem mais interessante da sala, mas existem algumas regras que você precisa respeitar. Antes de falar essas regras, eu quero que você se inscreva aqui no canal e ative as notificações. 2 coisas só que eu te peço, é muito fácil. Vai clicar no like, clicou? É só clicar, cara, é um botão, pô, é um botão. Clica lá. E clique em se inscrever, porque esse é um canal novo. Por ser um canal novo e você tá gostando aqui do conteúdo, você apertar um pequeno botão vai fazer com que o meu trabalho seja reconhecido. Então, se você gostou do vídeo até aqui, eu te peço um pagamento.
clique no like, clique em se inscrever e pode até escrever assim, ó, tô aqui Lucas, escreve aí, tô aqui Lucas nos comentários. Agora entenda isso, você precisa respeitar algumas regras muito importantes se você quer ser o homem mais respeitado da sala. A primeira regra é, se você é ruim em um assunto, se você não gosta desse assunto, saia desse assunto. Se esse assunto te deixa nervoso, se esse assunto que a pessoa está falando não te interessa, ou você tem uma opinião muito forte sobre ele, saia. Por exemplo, você vai sair com uma mulher e você odeia Big Brother. E a mulher começa a falar de Big Brother, cara, em vez de você falar que odeia Big Brother e tal, não precisa magoar a outra pessoa só por causa disso. Evita falar desse assunto. Segundo ponto, se o seu dia estiver ruim, evita contato social. Então é uma coisa muito importante, cara. Até um ninja, eu já vi falar isso, né? Não seja cuzão. Se o seu dia tá ruim, evite descontar nas pessoas, certo? Então, seu dia tá uma merda, tá estressado. Se você realmente não tá num dia para socializar, evita socializar, você não é obrigado a ir, entendeu? Não é obrigado a descontar em ninguém e nem a ficar contando os seus problemas no ambiente social o tempo todo. Você vai ser chato e não vai ser interessante. Terceiro ponto importante, permaneça apenas onde você é celebrado e não onde você é tolerado. Isso acontece muito, cara. Tem uma história interessante, quando eu era criança, eu ia muito na casa de um vizinho meu e a gente ficava conversando, ele era mais velho, né? E a gente ficava conversando sobre ficção científica, várias coisas. No começo, nas primeiras 5, 10 visitas que eu ia na casa dele, uma vez por semana ali, 2, ele, cara, na hora que eu chegava, ele, ô Lucas, chegou, bem-vindo, abriu o portão e tal. Mas eu reparei que depois da 11ª, 2ª, as visitas foram ficando mais frequentes, ele foi abrindo o portão com cada vez mais desânimo, com cada vez mais apatia. E aí, cara, eu com 11 anos já comecei a perceber, poxa, tô indo muito na casa desse cara conversar com ele, então vou diminuir isso aí. Quando você começa a ser tolerado em vez de ser celebrado, tá na hora de você realmente poupar a sua imagem, poupa a sua imagem desse ambiente, porque aí as pessoas vão te valorizar mais e você vai ser mais interessante. Se você é sempre figurinha carimbada em tudo quanto é lugar, aí, cara, é realmente ruim. A não ser que seja parente, família, né? Poxa, os eventos da família você tem que ir. Mas observa, se você não tá ficando aquela figurinha carimbada demais, isso é chato e desvaloriza você. E se você quiser a minha ajuda para você desenvolver a sua personalidade, a sua oratória, o seu carisma, para você ser mais respeitado, valorizado no mercado e ser um homem melhor, clique aqui no primeiro link da descrição ou do comentário fixado que eu posso ajudar você, tá bom? Você vai ver como é possível ser um homem mais carismático e respeitado, independente do seu trabalho, da sua posição social. Clica aqui e se inscreve no canal para mais vídeos como esse. Clica aqui em um desses 2 vídeos que eu tenho certeza que eles vão servir exatamente para o momento que você está vivendo agora. Escolhe um ou outro e continue acompanhando aqui o canal. Forte abraço, valeu!